Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o poder do nosso Deus te envolva poderosamente neste momento. Graças ao nosso Senhor, estamos reunidos e estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo de hoje será o 17. Eu agradeço ao nosso Senhor, agradeço a Deus pela tua amizade, pelo teu companheirismo, e nós estamos lutando em nome de Jesus Cristo para falar e anunciar a palavra do Senhor. Sou o pastor Jefferson Roque e em nome de Jesus Cristo eu peço a você que se inscreva no canal, acione o sininho para que tudo que estamos fazendo você seja notificado. Amém, queridos? Aleluia. É muito bom, amados, ter a companhia dos amados irmãos e os comentários, que os irmãos venham a fazer os comentários para exaltar o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele é tudo para a vida do ser humano. Nós, como pessoas comuns, nós precisamos de ter essa presença espiritual, esse Salvador, segundo a palavra do nosso Deus. E aqui nessas histórias que nós estamos meditando em Atos, nós vemos que não é fácil a vida do servo de Deus. Nós observamos que eles têm e passaram muitas lutas, muitas batalhas, dificuldades, até mesmo no seu corpo físico. As lutas não são só espirituais. Às vezes as batalhas elas chegam no nosso corpo físico. Então no capítulo 16, nós vimos que Paulo e Silas foi açoitado em praça pública, junto na presença dos magistrados, e colocaram sobre eles acusações mentirosas, porque esses homens eles não estavam promovendo confusão, mas devido a eles terem expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, então aqueles homens ali que, segundo a palavra do Senhor, eram proprietários dessa moça, essa pobre alma, eles acusaram esses homens de estarem perturbando a paz e ensinando doutrinas que eles não eram acostumados. É muito triste, amados? Às vezes queremos fazer o bem e quando vamos ver, nós já estamos causando algum tipo de situação desagradável, mas isso é em nome do Senhor, porque quem está com a verdade vencerá. Então nós sabemos que muitos vão se levantar, muitos tentarão te parar, pode ter certeza, mas a verdade prevalece. Amém, queridos? Vamos dar início neste capítulo 17, para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, que ressuscitasse entre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movido de inveja,
tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram-se na cidade e, assaltando na casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César. Olha que interessante. Quando eles não conseguem ter um debate, ter uma conversa no nível da integridade, da verdade, estes arrumam situações ajuntando enganadores, mentirosos, salteadores, pessoas que, de fato, esses são os causadores de problemas, para que a verdade não seja revelada ao povo. Então aqui a palavra do Senhor nos fala que durante 3 sábados eles ficaram na sinagoga disputando com eles. E essas disputas aqui significa dialogando, tendo discussões, mostrando que há Jesus que eles estão anunciando ao povo. Este Jesus que eu vos anuncio, segundo Paulo, este é o Cristo. É este que é o Salvador. Não é verdade? Mas para a mente de muitas pessoas, perder o costume, o antigo costume, então é melhor até acusar os inocentes, né? E é complicado porque quando as pessoas elas já colocam, já implantam ou já estão implantados no sistema de costumes antigos, para serem retirados disso é muito difícil, né? Mas por que se torna difícil? A palavra do nosso Senhor nos fala que quem vai convencer o homem dos erros, dos pecados, é o Espírito Santo. Então, portanto, não endureçais o vosso coração. Então, muitos endurecem o coração. E este povo aqui, no caso, estes que se rebelaram contra a palavra que Paulo e Silas estavam anunciando, este povo, de fato, tinha o coração duro, né? A ponto de arrumar falsas testemunhas. É muito triste, desagradável conviver com pessoas que, para obter o êxito, são capazes de qualquer coisa, não é verdade? Então aqui, mais um alvoroço, acusando estes que estão perturbando o mundo, né? E de fato, a palavra do nosso Senhor, ela se cumpre quando Jesus fala que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Muitos até se confundem com esse texto quando o Senhor Jesus fala isto, porque o Senhor Jesus fala que haverá discórdia entre a nora e a sogra, entre o pai e o filho, né? Entre o sogro e o genro, quer dizer, entre os familiares que eram para serem mais próximos. A palavra do Senhor Jesus, o ensino, o evangelho, irá trazer discórdia. Mas essa discórdia não vem porque Jesus, ele promove a discórdia, mas é devido às pessoas, muitas das pessoas, não aceitarem os ensinos do caminho, os ensinos do Senhor Jesus. Então, o pai ele não vai admitir que o filho ele se desvinculou daquela crença, né, que ele já vem trazendo desde dos seus avós. Então, quando o filho vem e conhece a verdade, segundo a palavra de Deus, este se torna livre, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a nora, ela deixa de seguir, às vezes, os conceitos e os preceitos, ali, os ensinos da sogra, porque agora ela conheceu a palavra, conheceu Jesus, então essa sogra, devido a ela ter os costumes antigos, as práticas antigas, ela vai passar a perseguir
né? E isso é vice-versa, né? Isso pode acontecer com a sogra, com o pai. Então aqui nos ensina que qualquer pessoa que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai perturbar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. É impossível ter comunhão entre a luz e as trevas, e o óleo e a água se misturarem. É impossível Deus e o diabo ter comunhão. É impossível você servir a dois senhores. Você irá agradar um e irá desagradar o outro. Você compreende? Então é isso. Jesus é o amor, Jesus é paz, Jesus é vida, e o desejo de Jesus é que todos nós venhamos ao que? A conhecer o caminho da verdade, conhecê-lo. O desejo do nosso Senhor, do nosso Deus é este. Mas, devido às velhas práticas, às idolatrias, às feitiçarias, às bruxarias, às perseguições, às maldades, então muitos vão se rebelar. Mas infelizmente, haverá um tempo, haverá um dia que o justo juiz, segundo a palavra do Senhor, ele vai se levantar e vai julgar as nações com equidade. Ele vai julgar as nações com justiça, com verdade. E aqueles que se acharem culpados e não se arrependerem dos seus pecados, estes receberão a condenação eterna. Né? Vocês acham que Paulo, Silas, Pedro e os outros demais irmãos e apóstolos, eles sofreram tanto porque eles gostavam de apanhar? Eles gostavam de sofrer? De forma alguma. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer. Mas eles negaram a si mesmo, negaram o seu corpo, negaram as suas vontades para cumprir a vontade de Deus. Entregar as suas próprias vidas em favor do nome de Jesus, em favor do Evangelho. E tudo isso está acontecendo aqui agora com esses irmãos. Vamos seguir? Dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram-se a multidão e as principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido com satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas e Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. É legal, que maravilha, né? Estes foram mais nobres, foram mais gentis, né? Há pessoas que você fala do nosso Senhor, do Senhor Jesus para elas, elas escutam com gentileza, até perguntam, né? Elas são gentis. E outras, infelizmente, não. Elas recusam, porque, como eu já disse em outras mensagens, qualquer pessoa pode chegar para você, chegar até a mim e pregar a doutrina que eles creem. Qualquer pessoa pode chegar para mim e pregar e vir falar para mim a respeito daquilo que elas acreditam. Eu não tenho o direito de maltratar, de gritar, de bater. Ninguém pode fazer isso. Na verdade, nós temos que até que ouvir com sabedoria, porque ali você também terá a oportunidade de falar da sua crença, de falar de quem você ama, de quem você serve. Não é verdade? E quem sabe esta pessoa que está pregando para você, tentando te instruir a doutrina dela, ela ouça a sua maneira de falar e ela venha comparar, de fato, qual é o melhor Senhor, qual é o melhor caminho. Porque a Bíblia nos fala que há um só Senhor, há um só caminho, há uma só verdade, há um só Deus. Não é verdade? Então as pessoas, elas têm liberdade, toda pessoa tem liberdade de expressão, desde que respeite a outra. Se eu pregar Jesus para uma pessoa e ela falar, não quero, eu falo para essa pessoa, tudo bem, muito obrigado pela sua atenção, e vou embora, sigo o meu caminho. Não é verdade? Se alguém falar para mim também da sua doutrina, de uma prática, de alguns ensinos que eu não creio,
eu vou falar assim: muito obrigado por ter falado, mas eu creio em Jesus, eu creio no Senhor, mas obrigado pela sua atenção também, a paciência. Amados, nós temos que ter dentro do nosso coração, da nossa mente, os hábitos de Cristo, lutar contra a nossa vontade, porque sempre haverá alguns que tentarão atrapalhar ou perturbar a paz, né? Então, se você estiver na verdade, ainda que venha a tribulação, pode ficar tranquilo e ficar em paz, que a vitória, a bênção chegará, né? Porque ninguém vai vencer a verdade. Aleluia. Vamos prosseguir. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus e Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Olha bem para vocês verem. As pessoas, algumas nesse tempo, eles não se contentavam só de perturbar a sua região, a sua localidade. Quando eles souberam que lá em Bereia as pessoas estavam ouvindo, pessoas nobres, né? Porque quando nós falamos nobres, eram pessoas assim consideradas mais sábias, inteligentes, né? Com instrução. Então muitos aceitaram, ouviram e encontraram lógica no ensino. Mas esses de Tessalônica foram lá perturbar os moradores de Bereia, porque não admitiram, não aceitavam. É muito desagradável e triste, né? É como se você tentar botar regra na casa de alguém. Você não pode chegar na casa de alguém e dizer assim: esse sofá não pode ficar assim, esta mesa não pode ficar aqui. A casa é da pessoa, não é verdade? Se a casa é da pessoa, a pessoa comanda a sua casa conforme o seu querer e a sua vontade. Não é conforme o meu querer e a minha vontade, nem o seu querer. Todos nós somos livres para tomar a decisão a quem servir, de que maneira servir, né? E aqui está ensinando a palavra do nosso Deus, que é perdoar, é amar, é não revidar, não é verdade? Se arrepender dos maus caminhos, dos pecados. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Crer no Senhor, crer na vida eterna, não é verdade? Amar o próximo como a si mesmo. Então não há ensino ruim em Cristo. Em Jesus não ensina revolta, vingança. Não, então vá lá e vinga. Aquela pessoa fez algo contra você, vá lá, faça algo pior. Não, não pode. Então nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus de amor, é o Deus de paz, é o Deus de vida e de perdão. Mas lá em Tessalônica não queriam isso. Alguns deles não. E foram perturbar alguns de Bereia. Prosseguindo em nome de Jesus. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, e Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Isto, aleluia, glória a Deus. O mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você está vendo aqui, olha, o espírito de Paulo ficava perturbado, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Está aí em Atos 17. Né? Então você que crê em Deus, você que serve a Deus, você que admira o apóstolo Paulo, né? Não tenha ele como seu Deus, mas você que admira esse homem como pregador, olha ao teu redor,
Olha se ao teu redor existe algo, segundo a palavra de Deus, que pode ser considerado como idolatria. Você sabe, você verá se tem algo aí que você vai olhar e vai ver e vai falar: meu Deus, eu estou aqui diante de algo que, segundo a tua palavra, isto é sim uma idolatria. Eu sou um idólatra. Eu sou um idólatra, porque, segundo a tua palavra, eu devo adorar o Senhor em espírito e em verdade, e não terás diante de ti, segundo a palavra de Deus, nenhum ídolo, nada em semelhante que há no céu, nem o que há na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas que há na terra. Você compreende? Se você olhar ao teu redor, se você vê algo assim, fica sabendo que Paulo está aqui, olha, ele está perturbado no teu espírito, vendo quanto a cidade está entregue à idolatria. Se você chegar no lugar, ver uma imagem, uma escultura de um anjo, pode ter certeza, alguém vai olhar aquilo com admiração, vai olhar aquilo como uma forma de bênção, e aquela pessoa ela vai ficar com medo até daquela estátua cair no chão. Isso é uma idolatria, porque a estátua não tem vida. Se você olhar a homens ou mulheres esculpidos, mesmo que represente os apóstolos, ou um homem ou uma mulher que foi uma pessoa especial, santificado aqui na terra por Jesus Cristo, se você olhar aquilo, você vai ver, você vai ficar com medo. Se você tem, né? Você vai ficar com medo daquela estátua cair no chão, quebrar, porque é um desrespeito, porque foi consagrado, consagrada. E isto na presença do Senhor, meu querido, minha querida, é uma idolatria. Se você tiver alguma imagem de algo no mar, metade homem, metade peixe, uma mulher, um homem, e você olha para aquilo, e você tem algum tipo de respeito ou reverência, e isto para o Senhor também é idolatria. Eu estou dizendo isso, é o que está escrito, você compreende? Cabe a você ouvir ou não. Eu recomendo em nome do Senhor Jesus, para o teu bem, que ouça. Paulo está aqui, triste, angustiado, o Espírito de Deus que habita nele, vendo como a cidade está entregue à idolatria. Não é? Isso é triste perante os olhos do Senhor. O nosso Deus quer que o seu olhar seja só para Ele. O nosso Deus quer que a sua vida seja totalmente voltado a Ele. Você não quer dividir o seu esposo com ninguém. Você não quer dividir sua esposa com ninguém. Você, jovem, não quer dividir sua namorada, seu noivo, com ninguém. Não é verdade? Você quer o amor dessa pessoa para você. E você deve dedicar o seu amor para essa pessoa. Não é assim que a palavra do nosso Senhor nos fala? Então, agora imagine o nosso Deus vendo você dividindo a glória dele com outras coisas, feitas pelas mãos dos homens. E olha que há passagem na Bíblia seríssima a respeito disso. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não pegam. Tem pés, mas não caminham. Da sua garganta não sai som algum. Semelhantes a esses tornarão esses que praticam essas tais coisas. Olha, semelhante quer dizer, Deus está falando que essas pessoas morrerão. Quem pratica essas tais coisas são pessoas mortas. Morrerão porque está adorando algo que não tem vida. Então adore um Deus que tem vida. Adore o Senhor que é vivo para todo sempre. Adore aquele que fala: eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém irá ao Pai se não for por Jesus. Você compreende? Ninguém vai chegar ao Pai por nenhum dos apóstolos. Ninguém vai chegar ao Pai por Maria. Ninguém vai chegar ao Pai por nenhum dos anjos ou arcanjos. Mas nós só chegaremos ao Pai se for por meio de Jesus. Porque Ele é o caminho. Ouça com atenção e com amor. Amém, queridos? Vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Glória a Deus. De sorte que disputava na sinagoga nos judeus e religiosos,
e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este faroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Está vendo? Vem humilhações, né, irmãos? Então ele estava ali com pessoas que estudam as histórias, as filosofias. O que quer dizer esse homem? O que quer dizer? Então começaram ali a colocar adjetivos sobre Paulo, né? Porque, na verdade, até os dias de hoje, toda a pessoa que fala do Senhor Jesus de verdade e em verdade, essas pessoas, elas são de fato perseguidas. É muita luta para romper, né, ou vencer as barreiras por meio do Senhor Jesus. Porque é sobre esses que o inimigo ataca. Aqueles que pregam a mentira, estão ensinando mentiras, mesmo falando ou utilizando a palavra de Deus, acrescentando algo que não está escrito, o inimigo até agrada. Por causa de quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que se alguém retirar algo da Escritura ou se acrescentar algo à Escritura, essa pessoa ela será condenada ao inferno. Então qual que é mais fácil? É mais fácil o inimigo permitir de muitas doutrinas mentirosas e enganadoras avançarem, porque de alguma forma estará fazendo a vontade do diabo. Porque Jesus é a verdade e o pai da mentira é o diabo. Você compreende? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição, e tomando-o, levaram ao lugar, dizendo: poderemos nós saber que nossa doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma coisa se ocupavam, senão de dizer que ouvir alguma novidade. Então eles gostavam, alguns, né, de ouvir assuntos de fora, novidades, algumas histórias assim. Então Paulo estava apresentando para ele algo muito intrigante, né? Eles interessaram ali, levaram eles e perguntaram: o que quer dizer isso? Explica para a gente. Glória a Jesus, né? Aí vamos ver se os ouvidos foram abertos. E estando Paulo no meio, no Areópago, palavras, né, irmão? Palavras meio difíceis. Areópago, dizendo: varões atenienses, em tudo vos vejo um quanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito. Quer dizer, Paulo estava passando pela cidade, vendo vários santuários, quer dizer, lugares que eles edificaram para santificação. E ele achou um lugar que estava escrito, Paulo dizendo para esses homens atenienses: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Este a qual vocês estão fazendo homenagem para um Deus desconhecido, é este o Deus que eu anuncio, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Este é o que eu vos anuncio, porque este Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se atenta a essas palavras, amados. Amém, queridos? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Você vê que, olha, Deus, o nosso Deus, este Deus que Paulo fala, ele não é servido por mãos de homens.
como se estivesse necessitando de alguma coisa. Deus necessita de algo? Será que o nosso Deus, ele necessita de algo? Porque se ele necessita de algo, ele passa a ser como eu, ele passa a ser como você. Se Deus, ele habita em casa feita por mão de homem, ele agora é igual a mim, igual a você. Você compreende? Nada consegue conter a glória, o poder, o tamanho, a imensidão desse Deus. Ele não necessita ser servido por mãos de homens, porque assim ele não é. Deus não é homem, Deus não é criatura a qual precisa ser servido. Não é? Eu preciso ser servido, eu preciso servir alguém. Eu preciso receber de alguém algo, alguma coisa. Eu preciso dar a alguém algo e alguma coisa. Não é verdade? O seu cachorrinho, o seu gatinho, o meu cachorro, o meu gato, ele precisa ser servido. Se eu não servir ele o alimento dele, a água dele, eles morrem de fome. O seu animal também é a mesma coisa. Uma criança, ela precisa ser servida. Não é verdade? Porque carece, necessita. Temos que abrir os olhos e entender essas coisas. Deus é supremo. O nosso Senhor é supremo. É sublime, Ele é único. É o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Não há erro nele. Antes que houvesse o dia, segundo a palavra do Senhor, Ele já era. Ele é o grande eu sou. Este é o Deus que Paulo está pregando, para que esses homens creiam. E bem-aventurados que creem. É verdade, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Pois Ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha que maravilha! O nosso Deus é que dá a todos a vida, a respiração. Ele dá a gente tudo. Ele não carece de nada, de receber nada, porque é Ele que dá. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então aqui está, olha bem para você ver, de um homem só povoou toda a terra, esse Deus. E os tempos determinados é o Senhor que fez, é Ele que determinou todas as coisas. Para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você compreende? Aqui, ainda que tateando, quer dizer, ainda que você tente procurar Deus pegando em algo, como se pudesse achar, nós não podemos achar Deus assim. Você nunca irá achar Deus tocando em alguma coisa, em algum objeto, ainda que Ele esteja tão perto de nós. Por que Deus está perto, amados? Porque Deus, Ele chega a você, porque Ele quer habitar em você, porque você pode ser o templo do Espírito Santo. Você é chamado templo do Espírito Santo. Basta você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer, ser batizado. Ele está dentro de você, mas você não vai achá-lo tentando pegar nele, tocar nele, como se ele fosse um objeto. Se eu quero beber uma água, eu procuro pegar num copo, na garrafa, não é? Aí eu preciso encontrar aquilo para saciar a minha sede. Se você quer se alimentar, você vai tocar no garfo, no seu prato, no seu alimento, para você saciar o seu desejo, a sua fome. Mas Deus não é assim. Deus nos alimenta porque Ele é Espírito. Ele nos sacia porque Ele é Espírito. Mas Ele quer estar em nós, dentro de nós. Ele está em toda parte porque Ele é onipresente. Amém? Onisciente e onipotente. Esse é o Deus que Paulo está anunciando aos atenienses e ao povo de Bereia e a todos. Amém. Aleluia. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício
e a imaginação dos homens. Olha bem o que está escrito aqui, sem humilhar, sem ofender, mas esclarecendo. É tão bom encontrar um amigo que esclarece as coisas para a gente. É tão bom encontrar, não é verdade? Uma pessoa que ama a gente e fala, olha, não faça isto. Não é verdade? Se você estiver fazendo um trabalho errado, chega alguém e fala assim, não faça dessa forma, faça assim que vai dar certo. E aquilo vai dar certo. É muito bom. Então por que isto não pode ser feito com as coisas espirituais? Lógico que pode. Basta você entender e compreender. Deus não vai ser achado em formas esculpidas em pedra, ou em ouro, ou em prata, ou em madeira. Deus não vai ser nada. Nada vai representar a Ele. Porque Ele fez todas as coisas por nós. Isso passa a ser uma ofensa. Ele se entristece. Amém? Tenha uma novidade de vida. Vive em espírito em nome de Jesus. Glorifique a Deus. Dá glória a Deus em tudo. Encha a tua boca de alegria e de gozo, segundo a palavra do Senhor. Em tudo dá graças a Deus. Você não precisa de mais nada para você segurar ou tocar. E isto vai um conselho até mesmo para as igrejas chamadas cristãs. Não é verdade? Eu tenho dito isso há muito tempo. Há muito tempo tenho falado isso. As igrejas ficam entregando objetos aos irmãos dentro da obra, dentro do templo, como se falasse assim, faça, isso é uma campanha. Amados, isso para o Senhor é uma idolatria. Quando você vai à casa do Senhor, na casa de Deus, você vai ouvir a palavra, orar, louvar, cantar, receber de Deus o Espírito Santo. Isto basta. Você já é livre. Você já está liberto. Você não precisa ficar preso em situações ou em datas, em dias que os homens colocam para você. Não, o Espírito de Deus tem liberdade na tua vida. Você é livre. Em nome de Jesus. Ouça com atenção, ouça no nome de Jesus e receba do Senhor a vida eterna. Aleluia. Vamos continuando, queridos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado o dia em com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Você compreende aqui? Um dia ele virá para julgar todos os homens, com retidão e justiça, testificando sobre aquele que ressuscitou dentre os mortos, a qual é Jesus Cristo. Amém, queridos? Não adianta buscar ou crer ou se ficar preso em qualquer outra coisa. Se você não estiver em Jesus Cristo, você vai ser julgado e vai receber uma condenação terrível. Então abandone a prática, a idolatria, a crença, objetos que te entregam. Creia em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Você vai sentir a graça e o amor do Senhor sobre a sua vida. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto nós te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Aleluia, Jesus. Que palavra poderosa, magnífica. Não me canso de encerrar os textos dizendo isto. Que palavra extraordinária da parte do nosso Senhor, amados. Vocês prestaram atenção de uma forma como eu, no nome de Jesus Cristo, prestei atenção aqui nesse texto? Deus não necessita ser servido por ninguém, Ele está nos orientando. Tolo é esse que acha que serve a Deus de alguma forma, ou dá a Deus alguma coisa. Nós servimos a Deus em servir as outras pessoas.
em teu nome. Senhor, nós servimos as outras pessoas, uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ensina. Recorda, meus amados, eu não sei se você já é um praticante da fé, mas se você ainda não é, adquira uma Bíblia, a palavra do Senhor, leia os evangelhos, porque por meio do evangelho você alcançará a salvação. Aleluia. Jesus, certa vez ele tira suas vestes na presença dos discípulos e cingido com uma toalha, ele lava os pés dos apóstolos. E vai lavando, enxugando os pés, lavando, enxugando os pés. E Pedro não quis. Ele falou, não, Senhor. Pedro falou, de forma alguma eu permitirei que o Senhor me lave os pés. E Jesus falou para ele, Pedro, se eu não fizer isso, você não é digno de mim. Aí Pedro falou, então, Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça. Se entregou por inteiro. Sabe, amados, o exemplo, Jesus está falando, olha, cuide uns dos outros. Cuide um dos outros. Se humilhe. Se rebaixe mesmo, não afronte. Lavar os pés significa posição de humilhação, de servo mesmo. Na antiguidade, os servos, quando os seus senhores chegavam em casa, os servos vinham com a bacia e lavavam os pés deles, que estavam ali cansados, talvez sujos de poeira. E Jesus, sendo o maior de todos, ele fez isto. Então ele está mostrando isso para a gente. Você vai servir a Deus? Servindo uns aos outros. Amém? Graças ao nosso Deus. E aqui nós encerramos o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e até o próximo capítulo.